Meu nome é Josefina Andrade Moreira. Tenho mais de 60 anos e vivo hoje na cidade de Sobral, no interior do Ceará. Mas a história que vou contar começa quando eu tinha apenas 12 anos, numa época em que minha vida era guiada pela fé e pela inocência. Eu acreditava que a igreja era o lugar mais seguro do mundo e que o pastor era a voz de Deus entre nós. Mas eu estava enganada. O que aconteceu comigo naquela idade roubou minha infância e me obrigou a carregar um peso que nenhuma criança deveria carregar. Durante décadas eu guardei esse silêncio. Mas hoje, já avó, eu encontrei coragem para falar. Antes de eu continuar, quero te pedir uma coisa. Se inscreva no canal. Deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Saber até onde minha voz chega me dá forças para seguir compartilhando a verdade da minha vida. Minha infância foi marcada pela simplicidade. Eu cresci numa casinha de barro, com telhado de telhas vermelhas e chão de cimento grosso, que minha mãe esfregava com sabão feito em casa. O cheiro desse sabão se misturava ao de feijão no fogão a lenha, e aquele aroma era o retrato da minha vida. Pouco, mas suficiente. Não havia luxo. As roupas que usávamos eram costuradas pela minha mãe, reaproveitadas de tecidos antigos que ela ganhava das vizinhas. Muitas vezes, os vestidos eram remendados em vários pontos, mas ela sempre dizia: "O que importa não é a roupa, minha filha. É a dignidade de usar com limpeza." Meu pai trabalhava na roça. Acordava antes do sol nascer e só voltava quando o céu já estava escuro. Ele trazia nos ombros o peso de enxadas, sacos de milho e dias inteiros de esforço. Eu via no rosto dele as marcas do cansaço, mas também a firmeza de quem acreditava que o suor honesto era a forma mais pura de servir a Deus. A fé naquela época era a base de tudo. Nós não tínhamos quase nada, mas minha mãe repetia que Deus nos sustentava. Cada refeição era precedida por uma oração. Cada noite terminava com os joelhos dobrados diante da cama. Cada conquista, mesmo pequena, era celebrada como bênção. E o coração dessa fé era a igreja da nossa comunidade. Não era grande nem bonita, mas para mim, era o lugar mais especial do mundo. Era um galpão de madeira com bancos duros e velhos, e um altar enfeitado com flores simples colhidas no quintal das famílias da vizinhança. Quando eu entrava lá dentro, parecia que o mundo inteiro ficava mais leve. Eu era só uma menina, mas acreditava que estava entrando num pedaço do céu. O canto dos hinos ecoava forte. Os abraços eram calorosos e os olhos fechados de cada irmão e irmã durante a oração me faziam sentir que Deus estava realmente entre nós. E havia uma figura que se destacava acima de todas: o pastor. Ele era visto como o guia, o homem enviado por Deus para nos conduzir. Sua voz grave enchia o salão e cada palavra parecia carregada de verdade. Eu ficava fascinada, olhando para ele como quem olha para um profeta. Minha mãe o admirava profundamente. Sempre dizia: "Esse homem é um presente de Deus para nós. O Senhor o enviou para cuidar do nosso rebanho." Eu acreditava em cada palavra. Afinal, se até minha mãe, que era a pessoa mais sábia que eu conhecia, tinha tanta confiança nele, por que eu duvidaria? Para mim, ele era a personificação da bondade e da fé. Nos domingos eu acordava cedo, vestia o melhor vestido que minha mãe costurara e ia para a igreja de mãos dadas com ela. O caminho de terra batida era iluminado pelo sol da manhã, e eu me sentia feliz só por estar indo para aquele lugar. Cada passo era acompanhado por cantigas de hinos que minha mãe ensinava, e eu repetia de olhos brilhando. Na escola, eu também me destacava. Gostava de aprender, lia bem e escrevia com capricho. A professora dizia que eu era esperta, e eu ficava orgulhosa. Mas, mesmo gostando dos estudos, nada me enchia tanto o coração quanto estar na igreja. O pastor era para mim como uma figura paterna ampliada. Se meu pai representava o esforço terreno, ele representava o cuidado divino. Enquanto meu pai chegava em casa exausto da roça, o pastor parecia sempre sereno, sorridente, com a Bíblia na mão. Eu acreditava que ele tinha acesso direto ao céu. E era nesse ambiente que eu me sentia segura. A fé me abraçava, me envolvia,
me dava sentido. Eu acreditava que dentro da igreja nada poderia me ferir, que era ali que eu encontrava proteção contra todas as dores do mundo. O que eu não sabia, o que nenhuma criança poderia imaginar, era que justamente dentro desse abraço, a minha vida iria se partir. Que a fé que parecia me proteger seria usada como corrente. Que o lugar que eu considerava mais seguro se tornaria o mais perigoso. Mas naquele tempo, eu não sabia de nada disso. Eu só era uma menina feliz, correndo pela rua de terra, rindo alto com as amigas, chupando mangas maduras do quintal até lambuzar o rosto, e acreditando que Deus cuidava de mim através das mãos do pastor. E foi assim que, dentro da fé que protegia, o primeiro olhar diferente começou a surgir. Eu nunca vou esquecer o dia em que percebi que havia algo diferente na forma como o pastor me olhava. Naquele tempo, eu não tinha palavras para descrever a sensação, nem maturidade para compreender. Só sabia que, de repente, eu já não me sentia apenas mais uma menina entre tantas da igreja. Era como se um foco de luz tivesse se voltado para mim, e isso me deixava confusa. Tudo começou de forma muito sutil. Eu estava ajudando minha mãe a organizar as flores do altar. Ela tinha colhido algumas margaridas e rosas do quintal e pediu para eu levá-las à igreja bem cedo, antes que o culto começasse. Eu estava animada porque sempre achava bonito deixar o altar enfeitado. Enquanto ajeitava o vaso tentando equilibrar os caules, senti o peso de um olhar sobre mim. Levantei os olhos e lá estava ele, parado na porta, com a Bíblia debaixo do braço. O sorriso era o mesmo de sempre, mas havia algo a mais. Ele me observava em silêncio, como se estivesse analisando cada movimento meu. Eu me sentia estranhamente orgulhosa, como se estivesse fazendo algo importante. Ele se aproximou devagar e disse com a voz calma que prendia hasta a atenção de todos: "Que capricho o seu! Deus deve estar feliz em ver uma menina tão dedicada." Eu sorri, tímida, e respondi apenas um "Obrigada." Meu coração bateu forte, como se aquelas palavras fossem uma medalha de ouro, entregue diretamente do céu. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe, que abriu um sorriso enorme e disse: "Viu só? É isso que eu sempre falo. O pastor enxerga a pureza do coração das pessoas. Você tem uma missão especial, minha filha." Aquelas palavras grudaram em mim como tatuagem. Eu não entendia o que significava ter uma missão, mas me sentia escolhida. Passei a prestar mais atenção em cada detalhe. O modo como ele me cumprimentava, a maneira como perguntava da escola, os elogios que escapavam em meio às conversas. No início, eram apenas frases simples. "Você é diferente. Deus tem um futuro lindo para você. Continue obediente. E Ele vai te usar de forma especial." Mas, repetidas tantas vezes, essas frases começaram a criar raízes. Eu não percebia, mas estava me tornando dependente da aprovação dele. Queria estar sempre à altura do que ele dizia. Na escola, eu me esforçava ainda mais, porque sabia que ele iria perguntar. Em casa, obedecia minha mãe em tudo, porque queria poder contar a ele que estava sendo boa filha. Na igreja, me oferecia para qualquer tarefa, porque queria estar sempre por perto. Era como se o olhar dele tivesse acendido dentro de mim uma chama que eu não sabia controlar. Não era desejo, porque eu era apenas uma menina. Era uma mistura de orgulho, medo e necessidade de agradar. Eu queria continuar sendo aquela menina especial aos olhos do pastor. Com o tempo, percebi que ele me chamava mais do que chamava as outras crianças. Depois do culto, enquanto todos se despediam, ele sempre encontrava uma forma de me parar. "Como estão as notas na escola? Tem ajudado sua mãe em casa? Está obedecendo ao seu pai?" E eu respondia com entusiasmo, porque queria que ele se orgulhasse de mim. Houve uma vez em que eu estava varrendo o salão vazio da igreja. Minha mãe tinha pedido que eu ajudasse na limpeza antes do culto da noite. Ele entrou, me observou por alguns segundos e disse: "Você tem um coração de serva. Isso é raro, minha menina." O jeito como ele falou fez meu rosto queimar. Eu não entendia por quê, mas senti um frio na barriga. Não era um elogio comum, como os que a professora fazia na escola. Era diferente, mais íntimo,
como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Ainda assim, eu não desconfiava de nada. Pelo contrário, sentia orgulho. Eu achava que era uma bênção ser vista assim. Minha mãe reforçava essa ideia o tempo todo. Você é mesmo diferente. O pastor enxerga longe. E eu acreditava. Aos poucos, porém, percebi que o olhar dele demorava mais sobre mim do que sobre as outras pessoas. Quando pregava, às vezes parecia falar diretamente comigo, como se suas palavras fossem moldadas para o meu coração. Quando passava entre os bancos, sempre encontrava um jeito de me tocar levemente no ombro, de sorrir de um jeito que me fazia sentir especial. Naquele tempo, eu não tinha maturidade para reconhecer o perigo. Achava apenas que era uma menina abençoada, escolhida por Deus através do olhar do pastor. Mas hoje, olhando para trás, entendo que aquele foi o início de uma armadilha. Porque o primeiro olhar diferente foi também o primeiro passo para algo muito maior. Era como se ele estivesse testando minha confiança, vendo até onde poderia ir. E eu, cega pela fé, acreditava em cada gesto, cada palavra, cada olhar. Naquela fase, eu ainda sorria. Ainda achava bonito ser reconhecida. Ainda guardava os elogios como joias preciosas. Mas dentro de mim já começava a nascer uma semente de inquietação. E foi nessa mistura de orgulho e confusão que ele começou a falar sobre segredos. As primeiras vezes em que ele me chamou para conversar sozinha pareciam inocentes. Eu não imaginava que havia qualquer coisa de errado em estar perto do pastor. Pelo contrário, achava uma honra. Afinal, não era todo dia que alguém tão importante na comunidade demonstrava interesse em ouvir uma criança. Uma tarde, depois do culto, ele me pediu para ficar mais um pouco. Todos já estavam saindo. Minha mãe estava na porta se despedindo das amigas. E ele se aproximou com aquele jeito calmo de sempre. A Bíblia ainda debaixo do braço. Disse sorrindo: "Fica aqui comigo um instante. Quero conversar com você." Eu obedeci sem pensar. Sentei num dos bancos da frente enquanto ele ajeitava alguns papéis sobre o púlpito. O silêncio do salão era pesado. Eu podia ouvir o bater de um galho contra a janela, o arrastar distante de cadeiras sendo empilhadas, o som da voz da minha mãe ao fundo. Meu coração batia acelerado, mas eu não entendia o motivo. Ele veio até mim e disse: "Você sabe que é diferente, não sabe? Deus me mostrou isso. Você tem um coração puro." Aquelas palavras fizeram meus olhos brilharem. Eu sorri, tímida, e apenas balancei a cabeça. Foi então que ele acrescentou algo que nunca tinha ouvido antes. Mas o que Deus mostra nem sempre precisa ser contado para todo mundo. Algumas coisas são só entre nós e ele. Eu franzi a testa sem entender direito. Perguntei baixinho: "Como assim?" Ele se inclinou, apoiou a mão no encosto do banco e sussurrou: "Existem segredos que Deus nos dá. Segredos sagrados." Eu fiquei em silêncio. A palavra segredo me soava estranha, mas vinda dele parecia ganhar outro peso. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez eu tivesse contado para minha mãe na mesma hora. Mas como era o pastor, achei que devia ser verdade. Naquele dia, ele apenas sorriu, afagou meu cabelo e disse: "Você é escolhida. Não se esqueça disso." Voltei para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Queria contar para minha mãe, mas, quando tentei, me lembrei das palavras dele: segredos sagrados. E o medo de estar quebrando algo entre mim e Deus me calou. Esse foi apenas o começo. Com o tempo, os encontros a sós se tornaram mais frequentes. Às vezes, ele me pedia para ajudar a organizar os inários depois do culto. Outras vezes, inventava que precisava de alguém para levar um recado. Em todas as situações, arrumava um jeito de me separar dos outros. E sempre havia a repetição da mesma ideia: segredos. O que conversamos aqui é só nosso, você entende? Deus confia em você, e é por isso que guarda silêncio. Não é todo mundo que pode entender. Se você contar, pode até magoar a fé dos outros. Eu, com apenas 12 anos, acreditava. Como poderia duvidar do pastor? Minha mãe dizia que ele era homem santo. Meu pai dizia que ele era exemplo. Se ele falava, devia ser verdade. Foi assim que comecei a viver dividida entre dois mundos. O da menina inocente que corria e brincava na praça, e o da escolhida,
que guardava segredos pesados dentro da igreja. No começo, os segredos eram apenas palavras, conversas em tom manso, elogios que me faziam corar, frases sobre como eu estava crescendo rápido demais. Mas aos poucos as palavras viraram gestos. Um toque no ombro que demorava mais do que devia. Uma mão apoiada nas minhas costas que me fazia estremecer. Eu não sabia dar nome a nada disso. Só sabia que me sentia estranha, com o coração disparado e o corpo confuso. Ao mesmo tempo em que ficava feliz de ser especial, havia um aperto no peito que eu não entendia. Houve um dia em que levei um bolo que minha mãe tinha feito para ele. Era comum minha mãe mandar presentes assim, achando que agradava a Deus. Quando cheguei à salinha dos fundos da igreja, ele me recebeu sorridente, como sempre. Pegou o bolo, agradeceu e depois disse: "A igreja fica mais alegre quando você está aqui. Você é uma bênção." Depois me pediu para sentar um pouco. Eu fiquei com o coração batendo forte. E ele começou a perguntar da escola, das minhas brincadeiras, das minhas tarefas de casa. Parecia uma conversa comum, mas no fim ele concluiu: "Lembre-se, o que falamos aqui é segredo, entre eu, você e Deus." Quando voltei para casa, minha mãe perguntou se ele tinha gostado do bolo. Eu disse que sim, mas não contei nada além disso. Senti um nó na garganta. Era como se uma parede invisível tivesse se levantado entre nós. E assim o segredo foi crescendo. Crescendo dentro de mim como uma sombra que ninguém via. Eu sorria por fora, ajudava em casa, estudava na escola, mas por dentro estava confusa, perdida, carregando um peso que não tinha idade para suportar. Eu já não dormia em paz. Muitas noites me virava de um lado para o outro, pedindo em oração que Deus me mostrasse se eu estava fazendo certo. Mas o céu parecia em silêncio, e esse silêncio doía mais do que qualquer coisa. Hoje, olhando para trás, eu sei que era manipulação. Sei que ele usava palavras bonitas e a autoridade da fé para me calar. Mas naquela época, eu só era uma criança obediente que acreditava em tudo o que os adultos diziam. Quando o segredo se tornou parte da minha vida, veio também o peso invisível que transformou minha infância em algo que nunca mais seria igual. No começo, eu achava que guardar segredos era uma espécie de missão, como se fosse um presente dado por Deus através do pastor, e que eu precisava proteger. Mas com o tempo percebi que não era tão simples, porque junto com o segredo veio um peso que eu não sabia como carregar. Eu ainda era uma menina, 12 anos. Minha maior preocupação deveria ser brincar na praça com minhas amigas, estudar para as provas da escola, ajudar minha mãe com as tarefas de casa. Mas de repente eu carregava algo que não combinava com a minha idade. Era como se o pastor tivesse colocado uma pedra no meu peito e eu tivesse que sorrir como se não sentisse o peso. Tudo parecia igual por fora, mas dentro de mim, nada era igual. Os elogios que antes me deixavam orgulhosa, agora me deixavam confusa. As palavras que ele dizia em tom manso, como se fossem bênçãos, começaram a soar como ordens que me calavam. Não conte a ninguém. Esse é o nosso segredo. Deus vai ficar triste se você quebrar a confiança. Eu me via dividida. Uma parte de mim queria acreditar que aquilo era mesmo sagrado, que eu estava fazendo a coisa certa. Mas outra parte, a que eu tentava sufocar, me dizia que havia algo errado. Era como um frio constante na barriga, uma sensação de que eu estava presa em algo que não conseguia entender. Na escola, as coisas começaram a mudar. Antes, eu era alegre, participava das brincadeiras, ria alto com a Luciana, minha melhor amiga. Agora eu estava sempre distraída. Meus olhos se perdiam no vazio. Minhas mãos ficavam inquietas. Minha cabeça rodava em pensamentos que não faziam sentido. Luciana percebeu e perguntou várias vezes o que estava acontecendo. Eu só dizia: "Estou cansada", mas não era cansaço. Era medo. Era vergonha. Era o peso invisível do segredo que ele me fazia carregar. Em casa, minha mãe começou a notar também. Perguntava por que eu estava tão quieta, se tinha acontecido alguma coisa na escola. E eu sempre respondia que estava tudo bem. Como poderia dizer outra coisa? Ela confiava cegamente no pastor.
Vivia repetindo que ele era homem de Deus, que era exemplo, que era um presente para a nossa comunidade. Se eu ousasse dizer algo, será que ela acreditaria em mim? Eu lembrava da expressão dela quando ele me elogiava. Ela sorria orgulhosa, como se fosse mérito dela ter uma filha tão especial aos olhos do pastor. Como eu poderia tirar esse orgulho dela? Como eu poderia confessar que o que parecia bênção era na verdade um fardo? Foi nesse ponto que o segredo deixou de ser apenas palavras, porque aos poucos o pastor começou a transformar as conversas em gestos. Não eram gestos escandalosos, não de início, mas eram toques que duravam mais do que deviam. Uma mão no meu ombro que se demorava, um afago no cabelo que fazia meu corpo inteiro arrepiar, um olhar fixo que me deixava sem ar. Eu sentia o coração acelerar, a respiração ficar pesada. Ao mesmo tempo sentia vergonha, mas não sabia nomear aquilo. Eu não tinha maturidade para entender. Só sabia que não era normal, que não parecia certo. Mas como ele sempre dizia que era um segredo entre nós e Deus, eu me calava. Era um peso que ninguém via. Eu sorria para não levantar suspeitas, mas por dentro estava murchando. À noite eu orava pedindo para Deus me mostrar se eu estava fazendo algo errado. Chorava baixinho para que minha mãe não ouvisse pedindo uma resposta. Mas o silêncio era tudo o que recebia. E o silêncio, naquele momento, era a coisa que mais me doía. Lembro de uma vez em que ele me chamou para ajudar a limpar a sala dos fundos da igreja. Eu estava organizando alguns inários e senti quando ele se aproximou por trás. A mão dele pousou no meu ombro. Ele disse com a voz calma: "Você é diferente das outras crianças. Deus te escolheu para algo grande." Eu fiquei sem saber o que responder. Minha garganta travou. Eu queria fugir, mas minhas pernas não se mexiam. Depois de alguns segundos, ele tirou a mão e disse para eu continuar o que estava fazendo. Saí de lá com o coração disparado. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou como tinha sido. Eu só disse que o pastor falou que eu era especial. Ela sorriu e respondeu: "Está vendo? É disso que eu falo. Você é mesmo escolhida." E eu me calei. Não contei sobre o aperto no peito, sobre o medo, sobre o arrepio estranho. Porque, no fundo, eu já sabia que ela não entenderia. O peso do segredo foi crescendo como um monstro invisível. Na escola eu já não conseguia me concentrar. Nas brincadeiras não tinha mais graça. Até os hinos da igreja, que antes me enchiam de alegria, agora me davam calafrios. O som que antes era doce virou lembrança amarga. Eu me sentia presa numa gaiola que ninguém podia ver. Por fora, eu era a menina obediente, dedicada, sorridente. Por dentro, eu era uma criança assustada, confusa, carregando uma culpa que não era minha, mas que eu acreditava ser. Hoje, com a maturidade da idade, eu sei que aquele era o início do abuso. Sei que ele estava testando meus limites, manipulando meus sentimentos, preparando o terreno para ir mais longe. Mas naquela época, eu só sabia que meu peito doía e que meu coração batia com medo. E foi assim que, pouco a pouco, o peso invisível me transformou. Eu deixei de ser apenas a menina feliz que acreditava em Deus e passei a ser a menina que carregava uma cruz silenciosa, sem ninguém para dividir. E foi nesse silêncio que minha infância começou a ser roubada. É difícil encontrar palavras para descrever o momento em que tudo mudou de vez. Até então eu carregava segredos, olhares, toques sutis, frases que me confundiam. Era pesado, sim, mas ainda parecia que eu podia suportar. Só que chegou o dia em que aquele peso virou algo irreversível. Foi quando minha infância deixou de existir. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma tarde quente. O sol queimava forte as telhas da igreja. E o vento trazia o cheiro doce das flores que algumas mulheres tinham colocado no altar. Minha mãe pediu que eu fosse ajudar o pastor a arrumar os bancos para a reunião da noite. Para mim, era normal. Ele sempre chamava, e ela achava bonito. Eu obedeci sem questionar. O salão estava vazio quando cheguei. Ele me recebeu com aquele sorriso que já não me trazia mais a mesma confiança de antes, mas que eu tentava acreditar ser sincero. Pediu que eu arrumasse os inários que alinhava as cadeiras. Eu fazia tudo em silêncio, tentando não pensar no frio na barriga que sentia sempre que estava sozinha com ele. Em determinado momento, ele se aproximou. Não havia ninguém por perto. O silêncio da igreja que antes me trazia paz,
agora me causava medo. Ele colocou a mão no meu ombro e disse, como já tinha dito outras vezes: "Você é especial. Deus me mostrou que tem uma missão grande para você." Eu fiquei quieta, com os olhos baixos, porque não sabia o que responder. Então ele se aproximou ainda mais, abaixou o tom de voz e falou: "Mas para cumprir essa missão, você precisa confiar em mim completamente." Foi nesse dia que o segredo deixou de ser apenas palavras e toques rápidos. Ele ultrapassou a linha. Ele me prendeu com a fé e me roubou a inocência. Eu tinha apenas 12 anos. 12. Uma criança que ainda brincava de boneca, que ainda corria na rua de terra com as amigas, que ainda sonhava em ser professora porque admirava a Dona Marta, minha professora da escola. Uma criança que não tinha noção do que estava acontecendo, mas que foi obrigada a viver algo que jamais poderia compreender. Não quero entrar em detalhes explícitos. Só digo que foi o momento em que senti meu corpo travar, minha mente se desligar e minha alma se partir. Ele me fez acreditar que aquilo era parte do segredo sagrado, que era uma forma de Deus me usar, que eu não podia contar a ninguém. Eu me sentia culpada, confusa, com medo de estar pecando. Quando tudo acabou, eu saí da igreja com as pernas bambas. O caminho de volta para casa parecia mais longo que nunca. O chão de terra batida parecia me engolir. Cada passo era pesado, como se eu estivesse carregando um fardo invisível. Em casa, minha mãe me perguntou como tinha sido. Eu apenas respondi que estava cansada. Ela sorriu e disse que eu devia estar feliz por ajudar tanto na obra de Deus. Sorri de volta, mas por dentro eu gritava. Naquela noite, deitei na cama e chorei em silêncio. O teto de madeira parecia girar sobre mim. Eu tentava rezar, mas as palavras não saíam. Eu pedia a Deus que me perdoasse, mas não entendia pelo quê. Eu não sabia se tinha pecado, se tinha feito algo errado, se era culpada. Só sabia que não era mais a mesma. A partir daquele dia, eu nunca mais consegui olhar para a igreja do mesmo jeito. Os hinos que antes me alegravam agora me davam calafrios. O cheiro da cera das velas me fazia lembrar do momento em que tudo mudou. A Bíblia que ele carregava parecia mais uma arma do que um livro de fé. Minha infância terminou ali, naquele altar, naquele silêncio pesado. Eu não sabia mais brincar sem sentir culpa. Não conseguia mais rir sem sentir vergonha. As amigas continuavam me chamando para correr na praça. Mas eu me sentia velha demais por dentro, como se tivesse perdido algo que nunca voltaria. E o pior é que, por fora, tudo parecia igual. Eu continuava ajudando na igreja, continuava estudando, continuava obediente. Mas ninguém via que a menina alegre tinha desaparecido. O que restava era uma criança quebrada, tentando esconder uma dor que não tinha palavras. Foi assim que eu aprendi cedo demais a usar máscaras. Para minha mãe, eu era a filha dedicada. Para a comunidade, a menina obediente. Para a escola, a aluna aplicada. Mas dentro de mim, eu era apenas uma menina assustada, carregando um segredo que me sufocava. E aquele segredo, que já era pesado, ganhou ainda mais força quando meu corpo começou a mudar, sem que eu entendesse por quê. Os dias começaram a se arrastar como se fossem meses. Depois daquela tarde na igreja, nada mais parecia igual. Eu caminhava pela rua com a sensação de que todos podiam ver o que tinha acontecido comigo. Cada vizinho que me cumprimentava, cada colega que sorria, eu sentia como se estivesse me apontando com os olhos, como se o meu segredo estivesse escrito no meu rosto. Mas ninguém via, ninguém nunca via. Eu continuava sendo a menina obediente, a filha que ajudava em casa, a aluna aplicada. O mundo não percebia. Mas meu corpo começou a falar antes mesmo que eu tivesse coragem de abrir a boca. No início foram pequenos sinais. Cansaço que não passava, náuseas pela manhã, uma estranha sensibilidade a cheiros, como o do feijão no fogão, que antes me dava fome e agora me enjoava. Eu achava que era apenas um resfriado, alguma fraqueza. Mas os dias foram passando e algo começou a mudar em mim de forma que eu não conseguia negar. Meu corpo, ainda de menina, começou a carregar marcas de algo que eu não entendia. O vestido que minha mãe costurara com tanto carinho já não fechava como antes. Meu corpo se transformava e eu, assustada, não sabia dar nome ao que estava acontecendo.
Eu tentava ignorar. Tentava brincar com a Luciana na praça, correr como antes. Mas o fôlego me faltava rápido demais. Eu me cansava, sentia tontura. E às vezes precisava sentar antes mesmo de começar a brincar. Ela perguntava o que estava acontecendo e eu só dizia: "Acho que estou doente." Ela franzia a testa, desconfiada. Mas não insistia. Em casa, minha mãe começou a perceber também. Notava meu enjoo, meus encolhimentos ao sentir cheiros, minhas roupas ficando apertadas. Perguntava se eu estava bem, se tinha comido algo estragado. Eu apenas sorria e dizia que estava tudo certo. Como poderia dizer o contrário? Dentro de mim, porém, eu já sentia o medo crescendo. Eu sabia que algo não estava certo. Mas ao mesmo tempo lembrava das palavras dele. Esse é o nosso segredo. Se você contar, Deus vai se entristecer. Então eu me calava. Havia noites em que eu me encolhia na cama, abraçada ao travesseiro, e sentia meu corpo latejar de um jeito estranho. Era como se minha própria pele gritasse que algo estava errado, mas minha boca permanecia fechada. Eu era só uma criança, tentando decifrar um mistério que não deveria carregar. Os meses passaram e não demorou para os sinais ficarem impossíveis de esconder. Minha barriga começou a crescer, não muito de início, mas o suficiente para que eu mesma percebesse que havia algo acontecendo dentro de mim. Eu não entendia direito o que significava. Nunca tinha tido uma conversa clara sobre essas coisas. Para mim, crianças nasciam de bênçãos de Deus, de casais casados que se amavam. Eu não tinha a menor ideia de como aquilo podia estar acontecendo comigo. A confusão tomou conta de mim. Eu me olhava no espelho quebrado do nosso quarto e não reconhecia meu próprio corpo. Tocava a barriga, assustada, e chorava em silêncio. Como poderia explicar para minha mãe? Como poderia contar para alguém que um segredo imposto pelo pastor tinha me transformado dessa forma? Eu me sentia culpada. Achava que tinha feito algo errado, que Deus estava me castigando. Não conseguia mais rezar com a mesma inocência. Cada oração era interrompida pelas lágrimas que molhavam meu travesseiro. Na escola, a situação ficou pior. As colegas começaram a notar. Cochichavam entre si, riam baixo, me olhavam com olhos curiosos. Eu fingia não perceber, mas por dentro sentia o coração se despedaçar. Luciana, a única que sempre foi sincera comigo, um dia me puxou de lado e perguntou: "Você está escondendo alguma coisa, não está?" Eu balancei a cabeça negando, mas meus olhos se encheram de lágrimas. Ela me abraçou sem insistir, e aquele abraço foi a única coisa que me deu forças para não desmoronar de vez. Minha mãe, cada vez mais desconfiada, começou a comentar com as vizinhas que eu estava estranha, que não comia direito, que parecia sempre cansada. Algumas olhavam para mim com aquele olhar que eu nunca vou esquecer. Meio de pena, meio de julgamento. Eu me encolhia, tentava desaparecer, mas não adiantava. O corpo falava. Ele denunciava o que minha boca não tinha coragem de dizer. E eu sabia que não poderia esconder por muito tempo. Até que chegou o dia em que minha mãe entrou no quarto de manhã, me viu trocando de roupa, e seus olhos se arregalaram ao perceber a saliência em minha barriga. Foi nesse momento que o segredo deixou de ser só meu. O dia em que minha mãe percebeu a mudança no meu corpo está gravado na minha memória como uma ferida aberta. Até então, eu conseguia disfarçar. Usava vestidos mais soltos, me encolhia ao sentar, evitava que alguém olhasse demais para mim. Mas, por mais que eu tentasse esconder, o corpo falava por mim. E o corpo de uma menina de 12 anos não mente. Naquela manhã, eu estava no quarto tentando ajeitar um vestido que já não me servia. O tecido apertava minha barriga, e por mais que eu puxasse, não fechava direito. Minha mãe entrou de repente trazendo uma bacia de roupas lavadas e me pegou de surpresa. Quando seus olhos caíram sobre mim, congelaram. Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Primeiro de espanto, depois de incredulidade e por fim de uma mistura de raiva e dor. "O que é isso, menina?" Ela perguntou com a voz mais dura do que eu já tinha ouvido na vida. Eu não consegui responder. Baixei a cabeça sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Minha garganta estava seca. Eu queria falar, queria gritar tudo o que tinha acontecido. Mas a voz não saía. Ela largou a bacia no chão, veio até mim e segurou meus braços com força.
Me responde, o que é isso? Eu apenas chorei. E, no meu choro, ela pareceu entender o que eu não tinha coragem de dizer. Naquele instante, meu mundo desabou. Eu sabia que não poderia mais esconder. A barriga estava crescendo, os enjoos eram visíveis. E a verdade, mesmo que silenciada, estava estampada em mim. Mas a verdade não era simples de ser contada, porque dentro de mim havia uma prisão feita de medo e de fé distorcida. O pastor tinha plantado a ideia de que se eu revelasse nosso segredo, Deus ficaria triste, que eu perderia as bênçãos, que seria castigada. E eu, com apenas 12 anos, acreditava. Eu tentei abrir a boca, mas tudo que saiu foi um soluço. Minha mãe, nervosa, começou a andar de um lado para o outro dentro do quarto, murmurando coisas que eu não conseguia entender direito. O barulho da bacia de roupas ainda ecoava, como se fosse o som de minha vida sendo derrubada no chão. Durante os dias seguintes, minha mãe me observava em silêncio, com os olhos pesados, como se carregassem um mistério que não queria acreditar. As vizinhas começaram a cochichar. Eu sentia seus olhares atravessando minha pele quando eu passava pela rua. As crianças comentavam na escola, e eu andava cabisbaixa, envergonhada, como se todo o universo soubesse o que eu carregava. O pastor, por sua vez, continuava com a mesma serenidade. Na igreja pregava sobre obediência, sobre pureza, sobre fé inabalável. Mas quando me encontrava, lançava olhares que me faziam estremecer. Um sorriso discreto, uma mão rápida no ombro, um sussurro quase inaudível. Não esqueça, é o nosso segredo. E eu me calava. Com o passar das semanas, a barriga cresceu ainda mais. Já não havia como negar. As roupas que minha mãe costurava não conseguiam esconder o volume. Eu caminhava pela rua e sentia os olhos me julgando. Alguns cheios de curiosidade, outros de reprovação, outros ainda de piedade. Eu me sentia um objeto de escândalo, mesmo sem ninguém saber a verdade inteira. Na escola, a Luciana me confrontou de novo. Você não pode mais esconder. Eu sei que tem alguma coisa errada. Você precisa me contar. Eu chorei nos braços dela, mas não tive coragem de dizer. O medo me prendia. O medo de Deus, o medo do pastor, o medo da minha mãe. Eu estava sufocada em silêncio, enquanto meu corpo gritava a cada dia que passava. Foi um período em que perdi completamente o chão. Eu acordava com enjoo, passava o dia tentando fingir normalidade e me deitava à noite com o coração pesado. O que antes era infância, agora era prisão. Eu não conseguia mais rir, não conseguia mais sonhar, não conseguia mais acreditar que tinha futuro. O segredo, antes invisível, agora era público. E mesmo assim, ninguém sabia o que realmente havia por trás dele. Para todos, eu era apenas uma menina que tinha cometido um erro, que tinha se perdido. Para mim, eu era uma vítima que não tinha voz. E foi nesse cenário de desconfiança e vergonha que minha mãe decidiu me confrontar de vez. O dia em que minha mãe me chamou para a cozinha é outro que ficou cravado em mim como uma marca que nunca desaparece. Eu já sabia que não havia mais como esconder. Minha barriga crescia, minha saúde estava mudando. E a verdade já não cabia dentro das paredes da nossa casa. Eu sentia o peso dos olhos dela em cada gesto meu, em cada silêncio, em cada tentativa de desviar o assunto. Até que ela resolveu falar. Era noite. O fogão a lenha ainda estava quente. O cheiro de feijão temperado enchia a cozinha. E a luz amarelada da lamparina fazia as sombras dançarem nas paredes. Ela se sentou diante de mim, cruzou os braços e disse firme: Agora você vai me dizer a verdade. Meu coração disparou. Eu tremia por dentro, mas sabia que não podia mais negar. Então, entre lágrimas, as palavras começaram a sair. Contaram-se sozinhas, engasgadas, entre soluços e pausas de medo. Eu disse que não era culpa minha. Disse que tinha acontecido dentro da igreja. Disse que era o pastor. Minha mãe empalideceu. Primeiro me olhou em silêncio, como se não tivesse ouvido direito. Depois, balançou a cabeça incrédula e respondeu com dureza: Não fale uma coisa dessas. Você sabe o que está dizendo? O pastor é homem de Deus. Aquela frase me atingiu como um soco. Eu tentei insistir. Jurei que estava falando a verdade e pedi que acreditasse em mim. Mas quanto mais eu falava, mais ela endurecia o olhar.
Você está inventando isso para encobrir seu erro. Ela disse com os olhos marejados, mas a voz firme. Uma menina da sua idade inventando mentira tão grave. Deus vai te castigar. Eu chorei mais alto tentando explicar, mas ela não quis ouvir. Disse que eu estava confundindo as coisas. Que talvez estivesse sonhando. Que eu estava trazendo vergonha para a nossa família. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Porque a única pessoa em quem eu mais confiava, a pessoa de quem eu esperava proteção, virou as costas para a minha dor. Minha mãe não acreditou em mim. O silêncio dela doeu mais do que qualquer coisa que o pastor tinha feito. Porque o que ele me causou foi violência. Mas o que ela me causou foi abandono. Passei a noite em claro, encolhida na cama, com as lágrimas encharcando o travesseiro. Rezei como nunca tinha rezado antes, pedindo que Deus tocasse o coração da minha mãe, que abrisse seus olhos. Mas quando amanheceu, tudo continuava igual. Nos dias seguintes, ela me tratava com frieza. Não me perguntava mais como eu estava. Não acariciava meu cabelo como fazia antes de dormir. Não me chamava de minha menina. Parecia me olhar como se eu fosse uma estranha, alguém que tinha trazido vergonha para casa. Eu me sentia ainda mais sozinha. Se antes já era difícil carregar o segredo, agora era impossível. Porque ele não era mais só meu. Ele já tinha sido revelado. Mas em vez de me libertar, me aprisionou ainda mais. Minha mãe dizia às vizinhas que eu estava passando por uma fase difícil, que eu estava confusa, que Deus ia me perdoar. Nunca contou a ninguém o que eu tinha revelado. Guardou aquilo como se fosse um pecado meu, não como um crime dele. E assim, aos poucos, fui perdendo não só minha infância, mas também a confiança na única pessoa que eu acreditava que nunca me deixaria. Hoje, olhando para trás, eu sei que ela também era vítima. Vítima de uma fé cega, de uma comunidade que colocava o pastor acima de tudo, de uma mentalidade que não dava espaço para questionar. Mas na época eu não tinha essa compreensão. Na época eu só sentia dor. Eu me sentia como uma criança abandonada no meio da tempestade, sem guarda-chuva, sem abrigo, sem mão para segurar. E foi assim que aprendi a carregar o peso sozinha. Depois daquela noite na cozinha, quando minha mãe virou as costas para a minha dor, eu entendi de uma vez por todas que estava sozinha. Eu tinha apenas 12 anos, mas dentro de mim já carregava uma vida e uma culpa que não eram minhas. Não havia ninguém em quem confiar. Nem minha mãe, nem meu pai, nem a igreja, nem os vizinhos. Eu era uma criança obrigada a suportar um peso que nem uma mulher adulta deveria carregar. As manhãs se tornaram mais silenciosas. Eu acordava cedo, ajudava minha mãe nas tarefas. Mas o vínculo que existia entre nós estava quebrado. Ela falava comigo apenas o necessário, em frases curtas, sem carinho. O toque materno que antes me dava conforto desapareceu. Eu já não era mais a filha obediente e amada, mas um fardo, uma vergonha que ela queria esconder. Na rua, os cochichos aumentavam. Eu sentia os olhares atravessando minha pele como facas. As vizinhas que antes me chamavam para brincar com seus filhos, agora me olhavam com desconfiança. Algumas murmuravam orações quando eu passava. Outras balançavam a cabeça em desaprovação. Eu caminhava com os olhos no chão, tentando desaparecer. Mas não havia como fugir da vergonha que parecia me acompanhar a cada esquina. Na escola, a situação ficou insuportável. As colegas riam baixo, me chamavam de nomes que eu não entendia completamente, mas que sabia que eram cruéis. Eu tentava me concentrar nas aulas, mas era impossível. As palavras da professora se perdiam no ar, abafadas pelo barulho dos comentários maldosos. Até os meninos que antes brincavam comigo nas rodas de pega-pega, agora me olhavam de forma estranha, rindo entre si. Luciana, minha melhor amiga, foi a única que tentou permanecer ao meu lado. Ela me abraçava, dizia que eu não estava sozinha, mas mesmo ela não entendia a profundidade do que eu estava vivendo. Eu não tinha coragem de contar toda a verdade. Não dizia o nome dele, não dizia como tudo tinha acontecido. Guardava isso no fundo do coração, como se fosse veneno, com medo de que, ao falar, eu morresse sufocada.
As noites eram as piores. Deitada na cama, eu sentia os movimentos dentro de mim e chorava em silêncio. Era uma mistura de medo, vergonha e desespero. Eu não sabia se aquele ser que crescia no meu ventre era um castigo de Deus, uma punição por algo que eu não compreendia, ou apenas a consequência de um ato cruel do qual eu não tinha culpa. Mas, de qualquer forma, eu me sentia marcada. Minha mãe evitava falar sobre a gravidez. Quando alguém perguntava se ela respondia de forma vaga, desviava o assunto, ou dizia apenas: "A menina se perdeu", e eu ouvia isso como se fossem facadas. Porque eu não tinha me perdido. Eu tinha sido arrancada do caminho à força. Mas ninguém enxergava dessa forma. O pastor, por sua vez, continuava a desempenhar seu papel de homem santo diante da comunidade. Pregava com a mesma firmeza, com a mesma voz serena, enquanto me olhava por entre os bancos com aquele sorriso que me fazia estremecer. Eu sentia raiva, medo e vergonha ao mesmo tempo. Queria gritar, expor tudo, mas as palavras não saíam. O medo do castigo divino ainda me amarrava, e assim, os meses se arrastaram. Minha barriga cresceu, minha infância se afastou, e o peso que eu carregava só aumentava. O corpo doía, a mente adoecia, e a alma parecia se partir em pedaços. Eu tinha apenas 12 anos, mas já conhecia o sabor amargo do abandono, do julgamento e da solidão. Houve noites em que pensei em sumir. Desejei desaparecer, me esconder em algum lugar onde ninguém pudesse me ver, onde eu não precisasse sentir o peso dos olhares e das palavras. Mas eu não tinha para onde ir. O mundo inteiro parecia fechado contra mim. Hoje, com a maturidade que o tempo trouxe, eu sei que aquela foi a fase mais cruel da minha vida. Porque não foi apenas o pastor que me violentou. Foi também o silêncio da comunidade, a descrença da minha mãe, a frieza dos vizinhos. Foi o abandono coletivo que me esmagou. Eu carreguei sozinha não apenas a gravidez, mas a culpa que todos colocaram sobre mim. Eu era apenas uma criança, mas fui tratada como pecadora. Eu era vítima, mas fui condenada. E no meio desse deserto de dor, aprendi a sobreviver em silêncio. Mas a vida não parou. O tempo seguiu, e com ele veio a necessidade de seguir em frente, mesmo marcada. Foi aí que, ainda tão jovem, precisei aprender o que era recomeçar sem ter escolha. Quando chegou a hora do meu filho nascer, eu já não era mais menina, embora tivesse apenas 12 anos. O peso que carreguei durante aqueles meses me transformou por dentro e por fora. Eu deixei de brincar, deixei de sonhar como criança e aprendi cedo demais a lidar com dores que não cabiam na minha idade. O parto foi difícil. Minha mãe estava ao meu lado, mas não com carinho, estava com a obrigação de quem precisava me ajudar a atravessar aquilo. Eu me lembro do calor sufocante da sala simples, da toalha improvisada, do suor escorrendo no meu rosto, das contrações que vinham como ondas de um mar bravo que eu não sabia como enfrentar. Eu gritava em silêncio, porque até no momento da maior dor, eu tinha medo de fazer barulho. E então, entre lágrimas e esforço, uma nova vida veio ao mundo. Eu olhei para aquele pequeno ser em meus braços e senti um turbilhão de sentimentos. Havia amor, sim, porque era parte de mim, mas havia também medo, tristeza, vergonha. Eu o segurei e chorei. Não apenas pela criança que nascia, mas pela infância que morria junto comigo. Minha mãe não disse nada naquele momento. Apenas pegou o bebê, enrolou em um pano e suspirou fundo. Havia nos olhos dela uma mistura de cansaço e resignação. Nunca falou de orgulho, nunca falou de bênção. Apenas de responsabilidade. E assim, eu me tornei mãe antes mesmo de entender o que significava ser filha. Os dias que se seguiram foram ainda mais silenciosos. As vizinhas cochichavam ainda mais alto agora. Algumas vinham ver o bebê, traziam roupas usadas, faziam comentários disfarçados. Outras simplesmente evitavam a nossa casa, como se eu tivesse me tornado um fardo contagioso. Na igreja, a situação era insuportável. O pastor continuava lá, pregando como se nada tivesse acontecido. Quando passava por mim, lançava olhares rápidos, um sorriso frio, como quem dizia sem palavras: "Você ainda me pertence."
Eu baixava a cabeça, segurando o bebê no colo, e fingia não ver. Mas por dentro, o medo nunca me deixava. Eu não tinha voz, não tinha apoio, não tinha explicação. Tudo o que eu tinha era o silêncio. Um silêncio que gritava dentro de mim, mas que o mundo se recusava a ouvir. Foi nesse silêncio que aprendi a sobreviver. Aos poucos, encontrei forças nas pequenas coisas. No olhar curioso do meu filho, no primeiro sorriso dele, no calor que sentia quando o colocava no peito. Eu sabia que ele era fruto de uma violência, mas também sabia que não tinha culpa. Ele era inocente, tão inocente quanto eu tinha sido quando tudo começou. E era por ele que eu precisava encontrar uma forma de continuar. O tempo passou e eu cresci rápido demais. Enquanto minhas amigas ainda brincavam na praça, eu lavava roupas, cozinhava, cuidava de uma criança. Enquanto elas sonhavam com festas de aniversário, eu passava noites em claro, ninando um bebê que chorava sem parar. A vida que eu deveria estar vivendo foi roubada, mas no lugar dela aprendi a viver outra. Uma vida dura, marcada pelo trauma, mas também pela resistência. Eu me tornei mulher na marra. Aprendi a costurar melhor para ganhar algum dinheiro, a cozinhar com o que havia, a cuidar de mim e do meu filho, sem esperar muito de ninguém. A comunidade continuava a me julgar. Minha mãe continuava fria, meu pai continuava distante. Mas eu já não esperava mais nada deles. Aprendi que se eu não me levantasse sozinha, ninguém faria isso por mim. E foi nesse processo que comecei a reconstruir algo dentro de mim. Não era paz, porque essa nunca veio por completo. Não era alegria, porque a alegria da infância já tinha ficado para trás. Era apenas sobrevivência. Uma sobrevivência silenciosa, feita de pequenos passos, de pequenos suspiros, de pequenos momentos em que eu dizia a mim mesma: você ainda está viva. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele foi o meu primeiro recomeço. Não o mais completo, não o mais feliz, mas o primeiro. Um recomeço feito em silêncio, costurado com lágrimas e dores, mas que me permitiu seguir em frente. E foi nesse silêncio que aprendi a erguer a cabeça. Não por orgulho, mas por necessidade. Porque, se eu não me erguesse, afundaria de vez. Mas ainda havia algo que eu não sabia. O silêncio, por mais que me ajudasse a sobreviver, também me mantinha presa. Eu ainda precisava encontrar minha voz. E essa voz só viria muitos anos depois, quando eu já era avó e decidi finalmente contar minha história. Hoje, ao olhar para trás, vejo uma linha torta costurando toda a minha vida. Uma linha feita de dor, silêncio, abandono e resistência. Eu que fui mãe quando ainda era criança, que fui julgada pela comunidade, que fui chamada de mentirosa pela minha própria mãe. Aprendi a viver com uma ferida que nunca fechou. Durante muitos anos, guardei esse segredo como se fosse um castigo. Achei que era minha culpa, que era meu pecado, que Deus estava me punindo. Passei a juventude tentando esconder as cicatrizes, tentando ser forte por fora, enquanto, por dentro, desmoronava. Criei meu filho no silêncio. Ele cresceu sem saber a verdade, porque eu não tinha coragem de contar. Eu o amava, mas ao mesmo tempo carregava nele a lembrança de tudo que me havia sido tirado. Foi uma luta diária. Amar sem deixar o trauma transbordar. Cuidar sem deixar a dor me dominar. Com o tempo, outros filhos vieram. Não planejados, não em circunstâncias ideais, mas fruto das tentativas que a vida me empurrava. Eu me casei, trabalhei duro, construí uma casa simples. Nunca tive luxo, mas tive sobrevivência. E, mesmo que em silêncio, sobreviver já era uma forma de vitória. Mas o passado nunca foi embora. Ele me acompanhava como uma sombra. Em cada hino que eu ouvia, em cada cheiro de cera queimando, em cada olhar de julgamento que eu sentia, as memórias voltavam. Não importa quanto tempo passasse, as marcas estavam lá, gravadas em mim como fogo na pele. Foi só quando envelheci, quando já era avó, que entendi algo essencial. Eu não podia continuar carregando esse fardo sozinha. O silêncio que me ajudou a sobreviver também me aprisionava. Eu precisava falar, precisava contar.
Não para buscar vingança, porque o tempo já tinha levado o homem que me feriu, mas para libertar a mim mesma. Decidi abrir meu coração e narrar minha história. Decidi colocar para fora tudo aquilo que calei por décadas. E é isso que faço agora. Não é fácil. Cada palavra que sai da minha boca ainda dói. Ainda arranca pedaços do meu peito. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra é também um remendo. Uma linha nova costurando as partes de mim que foram rasgadas. Eu falo porque sei que, em algum lugar, pode haver outra menina vivendo algo parecido. Pode haver outra mulher que carrega um segredo que a sufoca, que foi desacreditada pela própria família, que acha que está sozinha. Eu falo para dizer, você não está sozinha. Falo também porque minha fé mudou. Eu não perdi a fé em Deus, mas perdi a fé cega nos homens que se dizem porta-vozes dele. Aprendi que fé verdadeira não é obedecer sem questionar, mas encontrar dentro de si mesma a força para seguir, mesmo quando todos te viram as costas. Hoje sou avó. Vivo em Sobral, no Ceará, numa casinha simples onde costuro roupas para as vizinhas e ensino as meninas do bairro a manejar a máquina de costura. Carrego comigo as cicatrizes, sim, mas carrego também a coragem de ter sobrevivido. E ao contar minha história aqui, eu encontro um propósito: transformar a dor em voz, o silêncio em alerta, o trauma em ensinamento. Se você está me ouvindo agora, saiba que cada palavra minha é uma tentativa de dizer que não importa o tamanho da dor. Ainda há vida depois dela. Não importa quão fundo você caiu. Ainda é possível se levantar. Talvez a paz completa nunca chegue. Talvez algumas feridas nunca se fechem por inteiro. Mas sobreviver já é um ato de coragem. E viver, mesmo com cicatrizes, é uma vitória. Então eu encerro essa história pedindo algo a você que está me ouvindo. Não deixe que vozes falsas apaguem a sua. Não permita que o silêncio seja imposto a você como foi a mim. Conte, fale, busque ajuda. A vergonha não é sua. A culpa não é sua. E se minha voz chegou até você, deixe a sua também chegar até mim. Se inscreva no canal. Nunca é tarde para pecar. Deixe o seu like e comente aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo. Quero sentir que não estou sozinha. Quero ver até onde minha história chegou. Quero saber que, mesmo em meio às dores, há pessoas dispostas a ouvir e a acolher. Porque hoje eu sei. A minha vida pode ter sido marcada por um silêncio cruel, mas minha velhice será marcada pela coragem de falar. E essa é a vitória que ninguém pode me tirar.